Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao nosso workshop Manutenção Preventiva. Esse tema ele é muito interessante porque é um dos temas que mais tem dúvidas aí dos nossos alunos e das empresas que a gente vai em relação a como que a gente monta um plano preventivo do zero. Às vezes não tem histórico, não tem manual, o pessoal não sabe fazer, tem muita máquina, muito equipamento, por onde começar. Então esse é o grande objetivo aqui desse nosso workshop hoje, deixar claro de uma forma bem simples como que a gente sai do zero e monta um plano preventivo fácil, beleza? Já que a gente está começando aqui também, já deixa aí no chat ao vivo, que o pessoal já está conversando com vocês aí desde antes de eu entrar aqui. Já fala se a imagem tá legal, se o som tá bom, se a transmissão tá tudo certo, que a gente consegue ainda, né, ajeitar as coisas aqui para que a gente tenha o melhor evento possível. O pessoal dessa vez fez a questão de colocar ali ó, uma luz azul aqui na minha cara, então se por acaso eu ficar às vezes com o olho meio fechado é por isso, pode deixar, não precisa trocar não. Tá tranquilo. Vamos seguir para que a gente possa ter o melhor evento possível, tá? E dando as boas-vindas aqui para vocês, para quem não nos conhece, eu vou pedir para vocês, por favor, para vocês seguirem a gente aqui no nosso YouTube, já deixa o seu like, o seu joinha, se inscreve no nosso canal, porque isso ajuda bastante a gente a continuar trazendo conteúdo relevante. Segue a gente lá no nosso Instagram, @modularcursos_, no Facebook Modular Cursos e também lá no LinkedIn Modular Cursos. Sobre o LinkedIn, é legal também você, quando receber o seu certificado, postar lá e marcar a gente, que a gente vai curtir, vai comentar, vai compartilhar para engajar com você e levar o seu perfil ainda mais longe. Professor, como é que vai funcionar o certificado? Ao final do nosso workshop, a gente vai liberar um link que vai ser colocado aqui no chat ao vivo e também no comentário aqui embaixo, na descrição do vídeo. Você vai abrir esse link e vai ter lá para você marcar a sua chamada, é uma lista de presença, e também vão ter algumas perguntas para você responder, tá? E aí você vai receber no seu e-mail também para você preencher o seu certificado e aí você vai receber o seu certificado. Então o seu certificado não vai ser emitido ainda hoje, tá? Você vai preencher tudo, vai chegar amanhã ou depois de amanhã ou ainda hoje se der tempo, mas se por acaso não chegar, não fique preocupado, a gente sempre entrega o certificado para todo mundo. Você sabe que pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo site, pelo Instagram, enfim, tem vários canais de suporte aí por e-mail também para você receber o seu certificado ao final desse evento, o seu certificado de participação, tá? A Modular é uma instituição que transforma talentos em profissionais de sucesso. Então nós não somos lá só uma escola, uma empresa, nós somos uma instituição que quer transformar a sua carreira, tornando ela uma carreira de sucesso, você em um profissional de sucesso. Se você está aqui hoje, você podia estar com a sua família, você podia estar passeando, jogando futebol, mas se você está aqui hoje, é porque você quer se tornar um profissional bem-sucedido. E temos certeza que também, se você está aqui, você é um grande talento. Você tem um grande talento que, lapidando isso juntos, a gente vai conseguir atingir o seu sucesso profissional, porque o seu sucesso é o nosso sucesso também. Hoje, nós estamos presentes em nós estamos presentes em vários países e já temos mais de 15 mil alunos qualificados. E como vocês podem ver, grandes empresas no mercado contam hoje com o nosso know-how. Empresas aí que são referência e líderes do mercado, e para a gente é sempre um prazer estar entre os melhores. E aqui, né, vários alunos de vários cursos que já fizeram com a gente já mudou a vida de tanta gente também compartilhando os seus certificados. Então fica esperto também para compartilhar o seu certificado. E se vocês aí, né, que estão chegando aqui pela primeira vez, ainda não sabem ou têm interesse, nós também trabalhamos a parte de consultorias e treinamentos presenciais. Então, a sua empresa pode entrar em contato conosco, a gente faz uma reunião para avaliação e diagnóstico das necessidades, montamos um treinamento específico para vocês, vamos até a empresa de vocês, fazemos um treinamento, entregamos as ferramentas e fazemos um acompanhamento também do resultado da empresa de vocês. Então, se vocês tiverem interesse, a gente faz todo esse meio de campo aqui, é só entrar em contato com um dos nossos consultores. Para quem não sabe também, hoje eu estou usando o Manutenção na Veia, mas nós temos aqui também uma loja de camisetas onde vocês podem entrar lá e também tem várias coisas bem interessantes para a nossa área de manutenção, gestão industrial. E também, só para finalizar essa parte introdutória, hoje está começando oficialmente a nossa Black Friday também, mas a gente vai deixar para falar isso um pouquinho mais para o final. Então, pessoal, qual que é o nosso objetivo hoje? É fazer um plano preventivo do zero para um trator e também para uma prensa hidráulica usando um método simples e fácil para a gente conseguir fazer. Então a gente vai montar do zero
o plano preventivo desses dois ativos. Então, o nosso grande objetivo, e a gente vai construir isso na parte prática, então fica aí com a gente até o final dessa aula, porque no final a gente vai construir exatamente uma planilha como essa aqui, tá? Para que a gente tenha um plano preventivo. Então, primeiro aqui, né, nessa primeira parte, eu vou passar para vocês um pouco da metodologia, da parte teórica, para quando a gente ir para a parte prática, eu não precisar ficar explicando ponto a ponto, a gente já vai aqui direto construindo essa planilha juntos, tá? Então fica até o final comigo hoje, que a gente vai para a prática, a gente vai para a planilha, a gente vai desenvolver isso aqui juntos do zero, certo? Então bora começar aqui. O que é a manutenção preventiva, pessoal? Como que vocês descreveriam, como que vocês definiriam o que é a manutenção preventiva? Segundo a NBR 5462, que é a NBR que define a questão da manutenção centrada na confiabilidade, consiste em ações planejadas e sistemáticas de monitoramento e correção destinadas a prevenir a ocorrência da falha. Então, a grande função da manutenção preventiva é trabalhar com a prevenção da ocorrência das falhas. É prevenir para que a falha não ocorra. Mas, afinal de contas, o que é a falha? Já que a falha é o grande ponto de estudo da manutenção preventiva. Perceba, a gente não faz a manutenção preventiva da máquina, a gente faz a preventiva da falha. Então, a falha é o nosso ponto focal. Então, o que é a falha? A falha é o término da capacidade de um item performar a sua função requerida. O que é o término da capacidade? É travar, quebrar, interromper, é não conseguir mais desempenhar a sua função, né? De um item, o que seria um item? Um rolamento, um disjuntor, uma mangueira, seria um item. E qual que é a função requerida? Isso é muito interessante, pessoal, porque quando a gente fala em manutenção, a gente não fala da função ideal, a gente não fala do item ou do equipamento entregar a sua idealidade. Não, ele tem que entregar a sua função requerida. Se a função requerida é um negócio bem meia boca mais ou menos, é isso que a gente tem que entregar. Se a função requerida é operar 1 hora por dia, é isso que a gente tem que entregar, certo? Então, entender qual que é a função requerida vai entender se houve ou não o término da capacidade desse meu item de performar a sua função. Então, quando acontece a falha, a gente sabe que isso afeta a função do meu item, tornando ali ele incapaz de performar, correto? E o que acontece depois que a falha ocorre? Ou seja, o que acontece depois da incapacidade operacional da minha falha? Tem 3 grupos aqui. Primeiro, vai afetar a disponibilidade. A falha pode levar a uma pane, causando a interrupção do funcionamento do equipamento e gerando indisponibilidade. Ou seja, uma falha num componente, onde ele não vai estar desempenhando a sua função, pode afetar na função de um equipamento e esse meu equipamento pode também vir a perder a sua função. Quando o equipamento perde a sua função, a gente fala que ele está em estado de pane, está parado, está indisponível, está inoperante e não pode ser alocado produção nele. Então, o grande objetivo da manutenção moderna hoje em dia é justamente trabalhar com o aumento da confiabilidade, da disponibilidade, perdão. A gente precisa fazer com que a nossa disponibilidade aumente, a gente precisa fazer com que as nossas máquinas e equipamentos estejam disponíveis para ser utilizados quando forem requeridos. E quando tiver essa requisição de utilização, né, do meu equipamento, ele precisa estar disponível para poder entregar o que é necessário. O próximo ponto é em relação à qualidade. Depois que acontece uma falha, pode causar defeitos ou não conformidades no produto ou no processo, sendo necessário retrabalho ou descartes. Então, muitas vezes, as falhas que acontecem nos nossos itens, nos nossos equipamentos, eles podem afetar a qualidade dos nossos produtos. E isso aqui é uma coisa muito pouco trabalhada na indústria. Como que a manutenção, como que os processos de manutenção estão impactando a qualidade do nosso produto ou a qualidade do processo da empresa como um todo. E aí a gente entra em toda uma parte sobre manutenção focada em qualidade, para aumentar a qualidade do nosso produto, da nossa produção. E o terceiro ponto que a falha vai afetar é a performance. A falha pode reduzir a produtividade do equipamento, afetando sua velocidade e eficiência, levando a uma queda de desempenho ou uma queda de rendimento. Ou seja, às vezes uma falha pode fazer com que a máquina não consiga operar na sua velocidade ideal, na sua velocidade requerida ou na sua velocidade máxima. O que vai acontecer? Você vai começar a produzir menos peças. Produzindo menos peças, você vai ter uma queda de performance. Então, pessoal, olha só.
A falha, ela vai afetar disponibilidade, qualidade e performance. Para quem já está um pouco mais à frente, entende que esses são os 3 fatores que compõem o nosso OEE, a efetividade global do equipamento. Então a falha, ela vai afetar a efetividade global do meu equipamento, para ver quanto isso é grave. E agora vem uma pergunta que é muito recorrente. Corretiva programada é uma preventiva? Essa é uma excelente pergunta e muito recorrente. Por quê? Porque em muitas empresas, as pessoas entendem que se eu estou fazendo uma parada para manutenção de forma planejada, de forma antecipada, com programação, eu estou, na verdade, fazendo uma preventiva. Estou prevenindo problemas naquele meu equipamento. Então, como que a gente pode diferenciar quando que é uma corretiva programada e quando que é uma preventiva? Na verdade, isso é uma questão bem focada na parte conceitual. Vamos lá, o que é uma corretiva programada? A corretiva programada, ela ocorre após a falha, porém com um tempo hábil para planejar a correção. Ou seja, uma corretiva programada, ela não é uma corretiva emergencial ainda. Quando que a gente tem uma corretiva emergencial? Quando a gente não tem tempo hábil para planejar uma correção. A gente tem que ir atrás lá o quanto antes e arrumar aquele negócio e botar para rodar. O que a gente vê em muitas empresas? Muitas empresas poderiam ter corretivas programadas, mas transformam todas as corretivas em emergenciais. Ou seja, todas as corretivas precisam ser feitas o quanto antes, sem planejamento e sem programação. Então, o que acontece quando a gente não tem planejamento e programação? Parada excessiva de máquina. A gente pode fazer uma parada e não ter peças ou equipamentos necessários, não ter o técnico com conhecimento hábil, e aí isso pode virar uma bola de neve. Para entender melhor, nós vamos fazer aqui uma linha do tempo do nosso item, da nossa máquina, tá? Então vamos lá, o que acontece aqui numa corretiva programada? Eu tenho a máquina operando, tá? Então a máquina está em estado de operação, vai passando a minha linha do tempo, ocorre a falha. Depois que ocorre a falha, o que eu tenho? Se é uma falha que é emergencial, ou seja, eu tenho que ir lá e consertar ela o quanto antes, vai virar uma corretiva emergencial. Se não, o que eu tenho? Eu tenho tempo hábil para planejar a correção. Então eu vou fazer o quê? A minha programação da manutenção. Feita a programação, então eu faço a correção, certo? Então, ó, o que eu tenho? Eu tenho operação, falha, programação, correção. Então, a corretiva ocorre após a falha. Então, onde que está aqui a minha programação e a minha correção estão aqui, aonde que está a falha está aqui, beleza? Agora vamos comparar com a preventiva. A preventiva ocorre antes da falha, com o objetivo de prevenir a sua ocorrência. Então, aqui na nossa linha do tempo, a gente tem a máquina em operação, vai passando o tempo, eu tenho uma programação e eu tenho a minha prevenção aqui, para evitar a minha falha. Então vocês conseguem ver a diferença conceitual? Enquanto que na corretiva programada a minha falha acontece antes da programação e eu vou programar devido à ocorrência da falha, na preventiva eu quero manter a minha máquina operando. Então eu faço uma programação sistêmica e periódica para quê? Para ir lá e fazer uma atividade de prevenção no meu equipamento para evitar que a falha ocorra. Comparando, né, esses dois métodos. Corretiva programada e manutenção preventiva. Em relação ao tipo, o tipo para corretiva programada, acontece após a falha e para manutenção preventiva, antes da falha. O custo da corretiva programada é imprevisível. Por quê? Porque a falha já aconteceu. Se a falha já aconteceu, a gente não tem como prever o que vai acontecer, né? A gente vai ficar refém da falha. Então a gente vai ter que gastar o quanto a falha demandar que a gente gaste, usar de recurso o tanto que a falha demandar que a gente gaste de recurso. Já na manutenção preventiva é previsível. Por quê? Porque o equipamento ainda está operando, não aconteceu a falha e eu consigo me planejar, me antecipar, prever o que eu vou precisar investir de máquina, de equipamento, de peça. O foco da corretiva programada é a correção. E o foco da manutenção preventiva é a prevenção da falha. Então, uma vai atuar em corrigir e a outra vai atuar para que não ocorra. O alvo da corretiva programada é recuperar a função do item e o alvo da manutenção preventiva é manter a função do item. Então, aqui,
o meu item ele entrou em falha, ou seja, a falha é o término da capacidade, né, de um item performar a sua função requerida. Então, na corretiva, eu estou tentando recuperar essa função que foi perdida. Já na manutenção preventiva, eu estou pensando em manter essa função, manter sem falha. E o que tem em comum entre elas, que é o que gera grande confusão, é que as duas são planejadas. As duas são programadas, as duas têm que ser feito um planejamento, uma programação, um controle, gerar ordens de serviço. Porém, como vocês podem ver, elas têm objetivos bem diferentes. Aonde que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar aqui na manutenção preventiva. Então, esse é o primeiro ponto, anotem aí. Quando a gente fala de manutenção preventiva, primeiro, a gente tem que pensar no que acontece antes da falha. Nós temos que ser previsíveis, o plano tem que ter previsibilidade, recorrência, padrão. Nós vamos trabalhar com prevenção e o foco em manter a função. E esse é um dos principais pontos quando a gente vai elaborar um plano sistêmico de manutenção, é entender a função. Quais são os tipos de manutenção preventiva? Primeiro, nós temos a manutenção preventiva baseada no tempo. Por exemplo, a cada 200 horas de operação, a gente tem que fazer uma intervenção de manutenção. Quais são essas intervenções? Então, pode ser de reparo, reparar o nível de óleo, ou trocar o óleo. Então, nós temos preventiva baseada no tempo. Então, eu tenho o reparo preventivo baseado no tempo e a troca preventiva baseada no tempo. Beleza? São os dois tipos que a gente tem. E também nós vamos ter a preventiva baseada na condição. Por exemplo, se um item está com desgaste, então eu faço o quê? O reparo ou a troca. Eu faço o reparo, vai ser o quê? Consertar ou corrigir um item desgastado, e a troca seria substituir ou trocar por um item novo. Então eu tenho aqui o reparo preventivo condicional e a troca preventiva condicional, ou seja, baseada na condição. Então, basicamente, a gente vai ter duas atividades preventivas, é o reparo e a troca. Então, quando a gente monta um plano preventivo, quais são os verbos que a gente vai utilizar? Trocar, reparar, mudar, não sei o que, enfim, esse tipo de verbo. Essas são as atividades que a gente vai fazer. E a gente vai fazer tanto a troca quanto o reparo preventivo baseado no tempo, ou a troca e o reparo preventivo baseado na condição. E aí a gente já consegue chegar num consenso bem interessante. Então, primeiro falar sobre a manutenção baseada no tempo. Ela pode ser o reparo ou a troca preventiva para prevenir a ocorrência da falha. Ela obedece a uma frequência, por exemplo, um intervalo ou uma periodicidade bem definidos. A cada 200 horas, a cada 1.000 quilômetros, a cada 2 milhões de unidades produzidas, a cada 500 rotações. Uma coisa que a gente vai ver, tudo isso, pessoal, a gente consegue colocar em função do tempo. Então, se eu tenho uma preventiva que ocorre a cada 1.000 quilômetros, eu posso ver quantos quilômetros eu ando em média, quanto tempo eu ando. Logo, eu consigo transformar esses 1.000 quilômetros em hora. 2 milhões de unidades produzidas. Quanto tempo eu demoro para produzir uma unidade? Demora 1 segundo. Então aqui eu vou precisar de 2 milhões de segundos. 2 milhões de segundos são quanto em hora? Então eu vou ter meu plano baseado em hora. 500 rotações. Eu tenho uma rotação por minuto. Então aqui eu vou ter 500 minutos. Então também consigo jogar no tempo. O tempo é a nossa variável universal, né? A física fala lá que é a nossa variável absoluta, algo que a gente consegue jogar tudo em função do tempo. Então, por mais que a gente vai trabalhar quilômetro, unidade de produção, rotação, a gente consegue jogar tudo para o tempo, tá? E a manutenção preventiva baseada no tempo, ela também tem essa característica que é o agendamento prévio anual. Então, como a gente sabe que vai ser a cada 200 horas, então numa agenda de um ano a gente vai ter 200 horas, conta 200 horas, vai ter mais uma intervenção, mais 200 horas e assim sucessivamente, o que nos torna um planejamento prévio anual. E nós temos a preventiva baseada na condição. Eu tenho a troca ou reparo preventivo para manter a condição do meu item funcionando. E ela vai ocorrer conforme as necessidades. O que seria essa necessidades, né? Seria o status ou a condição. Então, por exemplo, está sujo, está trepidando, está esquentando, está vazando. Então, dependendo da condição, é que eu vou fazer uma troca ou um reparo preventivo. E também ele é feito com uma antecedência, com planejamento da antecedência.
E aí, o que é interessante? Quando você combina os dois, você tem uma manutenção preventiva muito mais eficiente. Ou seja, eu posso trabalhar que eu vou fazer uma troca a cada 2.000 horas. Só que quando eu chegar em 1.500 horas, o que eu posso fazer? Eu posso verificar o status e a condição. Será que realmente aquele meu óleo precisa ser trocado? Será que realmente aquela mangueira precisa ser trocada? Será que aquele parafuso precisa ser reapertado? Com base na condição, eu posso voltar na minha manutenção preventiva baseada no tempo e fazer o quê? Ou alongar a minha manutenção preventiva baseada no tempo ou reduzir esse intervalo para que eu possa fazer a correção antes, certo? Então, juntando as duas aí, a gente tem uma estratégia de manutenção muito mais eficiente. Então, quando a gente fala da manutenção preventiva baseada no tempo, a gente chama de Time Based Maintenance, ou TBM. Então, daqui para frente, quando a gente falar de TBM, a gente está falando da manutenção baseada no tempo, tá? Então, essa é uma sigla internacional utilizada por todas as metodologias de manutenção. E baseada no tempo, baseada na condição, então a manutenção baseada na condição é o que a gente chama de Condition Based Maintenance, ou CBM. Então são duas siglas aí, quando a gente fala de manutenção preventiva, vocês têm que estar espertos aí para não se confundir, porque isso é bem utilizado. O que entra então na Time Based Maintenance, ou na manutenção baseada no tempo? Nós vamos ter aqui duas entradas. Primeiro, são os orímetros, odômetros, tacômetros, enfim, termômetros e por aí vai, que são formas que a gente tem de medir o tempo, medir as minhas condições, né, medir em relação à temperatura, à quilometragem, à pressão e assim sucessivamente, porque se eu consigo medir, né, esses valores aqui, ou seja, se eu estou me baseando no tempo que eu tenho de medição e consigo entender o quanto isso vai aumentando ao longo do tempo, e eu tenho definido uma frequência padrão, logo eu junto, né? O orímetro, frequência padrão, eu tenho baseado no tempo. Odômetro, uma frequência padrão, eu tenho baseado no tempo. Então, por meio da medição e por meio de um processo cíclico de fazer intervenções de manutenção dentro daquele período, eu consigo então trabalhar a manutenção baseada no tempo. Desse lado, para eu trabalhar manutenção preventiva baseada na condição, eu tenho que saber qual que é a condição do meu item. Logo, para isso, para saber a condição, eu vou trabalhar tanto manutenção preditiva quanto as inspeções. A preditiva é uma forma de manutenção muito mais técnica, muito mais perita, onde vai me dar um diagnóstico e um relatório detalhado da situação do meu item, por meio de análise de vibração, análise de ultrassom, análise termográfica, análise de óleo. Isso vai me dar um perfil bem profundo sobre a condição do meu item. Já a inspeção, onde a gente vai trabalhar tanto a inspeção instrumentada quanto a inspeção sensitiva, vai me dar uma visão um pouco mais genérica, mais geral, mais contemporânea ali da condição do meu item. Então eu vou trabalhar tanto a preditiva quanto a inspeção para eu entender a condição e com base na condição eu verifico o que eu preciso fazer preventivo. Também, baseado no tempo, eu vou ter as minhas formas, né, de calcular e de medir o meu tempo e as minhas grandezas físicas e a frequência padrão, e aí eu consigo chegar numa manutenção baseada no tempo. E o que tudo isso tem a ver? É que são ações planejadas e sistemáticas. Tudo isso aqui, pessoal, é sistemático. A gente não vai fazendo de qualquer jeito. A gente monta um plano sistemático que se repete ao longo do tempo. E isso facilita muito ao PCM, isso facilita muito na parte de programação, de entender quanto que a gente tem que parar equipamento, de entender o quanto que a gente precisa de mão de obra, quantos técnicos eu preciso, quantos PCMs eu preciso, quanto que eu preciso de material, quanto que eu preciso de orçamento, de verba, o quanto que eu vou entregar de disponibilidade para a minha operação. Tudo isso vem, né, dessa sistematização das minhas manutenções. E aí, a grande pergunta que a gente começa a entrar agora, já que a gente contextualizou, vocês entendem o que a gente vai ver daqui para frente, nós vamos falar sobre como elaborar um plano preventivo. Então, como é que estão as coisas até agora, pessoal? Tá tudo tranquilo? Estamos indo bem? Já deixa aí no seu comentário como é que foi legal essa primeira revisão aqui sobre a preventiva, se já tirou alguma dúvida, se já clareou um pouco mais o que a gente vai trabalhar, como que a gente entende um plano preventivo. Eu vou passar aqui para vocês uma metodologia simples que a gente desenvolveu aqui para esse workshop, onde a ideia é ser cirúrgico, tá? Então a gente vai abordar
elementos bem simples, mas que vão nos conduzir do zero até um plano de manutenção. Para isso, nós chamamos isso do plano 6Ds. O que é o plano 6D de manutenção preventiva? Vamos ver um por um. Então, o primeiro D é definir o equipamento e a função, porque todo plano preventivo, todo plano sistêmico, ele está atrelado a um equipamento específico. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a qual equipamento eu vou estar atrelando esse meu plano preventivo e qual que é a função desse meu equipamento, porque como a gente viu, a falha afeta a função do meu ativo. O 2D, que seria detalhar o item e a classe de risco, ou seja, entender o que é aquele item, como que ele funciona e qual que é o possível risco de acontecer uma falha nesse meu item. O terceiro D seria descrever a falha, ou seja, o que é a falha, como que ela acontece, por que ela existe, o que aconteceu, quais são os efeitos. O quarto D, dar uma criticidade, ou seja, entender para essa falha qual que é o nível de criticidade que ela tem para o meu sistema, o quanto ela pode me impactar. O 5D, determinar a atividade preventiva que eu preciso fazer, se é troca e reparo, trocar o que, reparar o que, mudar o que, fazer o que. E o último D, decidir a frequência, ou seja, tornar isso periódico e previsível. Então vamos lá. Definir o equipamento e a função, detalhar o item, descrever a falha, dar uma criticidade, determinar a atividade e decidir a frequência. Então agora vamos passar um por um aqui juntos. Primeiro, definir o equipamento e a função. Quando a gente fala de equipamento e função, a gente tem aqui a nossa árvore de 8 níveis, onde a gente começa pela planta industrial. Dentro da planta industrial tem uma área fabril, dentro da área fabril tem uma sub-área fabril, dentro da sub-área fabril tem uma linha ou uma célula de produção. A linha e a célula são compostas por várias máquinas. Cada máquina é composta por sistemas, cada sistema tem equipamentos e os equipamentos são formados por componentes, beleza? Então é muito importante entender isso aqui porque o plano preventivo ele vai estar atrelado à máquina, tá? O que seria nível de máquina? Por exemplo, máquina seria o nosso trator, que é um dos objetos de estudo que nós vamos ter aqui, e uma máquina também, por exemplo, é a minha prensa hidráulica, perfeito? Então são duas máquinas. O que são sistemas ou conjuntos? O sistema do meu trator, eu vou ter o sistema de propulsão, sistema de transmissão, sistema elétrico, sistema de frenagem, sistema hidráulico, o sistema de combustível, sistema e por aí vai, de arrefecimento e vai embora. Então, esses sistemas juntos, eles que formam a minha máquina. Quais são os sistemas dessa prensa? Então eu vou ter o sistema elétrico, vou ter o sistema hidráulico, vou ter o sistema de acionamento, o sistema de controle e assim vai. Todos esses sistemas juntos é que compõem essa minha máquina, certo? E agora que eu sei o sistema, o que eu posso definir? Quais são os equipamentos que fazem parte desse sistema? Então, por exemplo, o motor é um equipamento que faz parte do sistema de propulsão da máquina que é o trator. O câmbio é um equipamento que faz parte do sistema de transmissão da minha máquina, que é o trator. Já no caso da prensa hidráulica, o que é o meu equipamento? É o motor elétrico que faz parte do meu sistema elétrico da minha máquina, que é a minha prensa hidráulica. O cilindro hidráulico faz parte do sistema hidráulico da minha máquina, que é a prensa hidráulica. Então vocês entendem que a gente precisa ir de um nível macro para um nível micro, mas a gente precisa definir isso, as máquinas, os sistemas e os equipamentos, tá? E aí, como a gente pode ver aqui, ó, nós estamos definindo o equipamento e a função do meu equipamento. Então, qual que é a função? Para vocês, pessoal, nunca terem dúvidas sobre como definir uma função, a gente utiliza o APO. O que é o APO? Você tem que definir a atividade, o P de parâmetro e o O de objetivo. Toda função tem que ter esses três carinhas aqui, senão a gente pode se perder, tá? Então vamos lá. Qual que seria a função do cilindro hidráulico, né? O cilindro hidráulico aqui da prensa é aquele que vai fazer uma pressão, o movimento, né? Vai descer para fazer uma pressão, para fazer um corte ou para fazer uma modelagem de alguma coisa que tem ali. Perfeito? Então vamos lá. Qual que seria a atividade, o parâmetro e o objetivo? A atividade da prensa, do cilindro hidráulico é aplicar força ou pressão em uma superfície. Qual que é o parâmetro? 200 toneladas. E qual que é o objetivo? Cortar a chapa de metal. Então, aplicar força
a 200 toneladas para cortar uma chapa de metal. O que seria, a gente poderia entender que esse equipamento aqui está em falha? Vamos supor que ele está aplicando pressão e força, vamos supor que a 200 toneladas, porém isso não está cortando o material. Então algo está acontecendo. Se tem alguma coisa acontecendo, alguma anomalia, isso pode ser um defeito ou pode nos indicar uma falha. Vamos supor que ele está aplicando força e pressão, está cortando a chapa, mas não está sendo em 200 toneladas, está sendo em 150 toneladas. Se não está em 200 toneladas, está em 150, isso significa um desvio da função requerida, que era aplicar 200 toneladas. Logo, se ele está tendo esse desvio da função requerida, a gente pode dizer que aqui tem alguma anormalidade, um defeito ou uma falha. Agora, se está cortando a chapa, se está a 200 toneladas, mas eu não estou conseguindo aplicar a pressão ou não está sendo aplicado da forma correta, tem um desnível, tem um desequilíbrio ali que não estou conseguindo aplicar na superfície inteira que eu deveria, apesar do parâmetro do objetivo ainda estar sendo cumprido, a minha atividade não está sendo executada da forma correta. Logo, então, eu posso estar tendo uma anomalia, um defeito ou uma falha. Então, quando a gente coloca que a função dessa prensa é só cortar, a gente está eliminando outras possibilidades de terem outras falhas acontecendo no meu sistema. Se a gente coloca que a função é aplicar 200 toneladas, também a gente não consegue considerar que ele tem uma função de corte e aplicar essa força. Então, por isso que esse sisteminha aqui que a gente trabalha, que é a APO, definir a atividade, parâmetro e o objetivo, nos ajuda a entender a função do meu equipamento do ponto de vista que a alteração em qualquer um desses três parâmetros pode configurar uma falha ou um defeito que a gente precisa trabalhar. Agora a gente pode ir para o segundo D, que é detalhar o item. Voltando aqui ainda ao nossa hierarquia de 8 níveis, agora a gente chega aqui no componente. E por que eu preciso detalhar a nível de item, tá? A nível de componente aqui? Por quê? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui eu tenho um motor elétrico, certo? Vamos supor que esse aqui é o motor lá da minha prensa hidráulica, eu tenho um motor elétrico. O que seria o item, O componente seria o rolamento. Então aqui eu tenho um motor explodido. Eu tenho vários itens para compor esse equipamento. Tenho rolamento, tampa, platinado, capacitor, carcaça, rotor, estator. Então peguei o rolamento, que é um componente. Por que é importante ir a nível de componente? Porque é aonde ocorre a falha. A falha vai acontecer no rolamento. Então o rolamento vai trancar. Se o rolamento trancar, ele vai trancar o meu rotor. Se o meu rotor tranca, ele não vai mais conseguir gerar indução nas minhas bobinas e não vai mais gerar o campo elétrico, e isso não vai mais gerar energia, Ou o campo elétrico não vai transformar isso em energia mecânica para rodar o meu rotor ali, para transformar isso em força mecânica, certo? E é interessante que a falha, ela vai então apresentar sintomas, como por exemplo travamento, ruído, rigidez, aumento de temperatura e assim por diante. Então a gente precisa chegar a nível de item justamente para entender como que cada item desse aqui vai ser afetado, e aí sim, o que eu preciso fazer então para prevenir que esse meu rolamento tranque. Então, uma das alternativas é trabalhar, por exemplo, um plano de lubrificação. Lá para o meu trator, por exemplo, eu posso ter um turbocompressor, onde a gente utiliza ali a parte do escape, que passa por uma turbina, e isso puxa o ar para ajudar o ar a fazer o controle da quantidade de oxigênio que vai entrar no sistema lá do motor, para fazer a conversão de energia. Então, aqui eu tenho meu turbocompressor e aqui eu tenho ele explodindo. Então, eu vou ter a carcaça, eu vou ter o rotor, eu vou ter ali as aletas, eu vou ter rolamentos, enfim, um monte de estrutura com um monte de componentes. Aonde que vai acontecer a falha? A falha vai acontecer no componente. Então, a falha vai acontecer, por exemplo, nesse rotor. É no rotor onde a falha ocorre e a falha apresenta sintomas. Então esse rotor pode trancar, essa aleta aqui ela pode quebrar, soltar, pode ficar emperrado, e isso vai fazer com que não entre mais ar, não puxe, não dê o efeito de turbina ali, causar o turbilhão para poder puxar o ar para entrar dentro da turbina ali. Então entender a nível de componente nos ajuda a entender a falha vai apresentar sintoma, e a partir do sintoma da falha que a gente pode tomar uma atitude de fazer com que essa falha não ocorra mais. Agora, no terceiro D é descrever a falha. Como que a gente descreve a falha, pessoal? Vou passar para vocês aqui um outro macetezinho. Vocês estão vendo que hoje a intenção é deixar tudo pronto, 1 mais 1 é igual a 2, tá?
Como que a gente descreve a falha? A falha ela é descrita em 3 partes. A falha em si, propriamente dita, que é a perda de capacidade, a causa e o efeito. Então vamos lá. Como que a gente mostra o que é a falha? A falha é uma disfunção. Lembra que a falha é o término da capacidade de um item de performar a sua função. Então, quando ele não performa mais a sua função, ele tem uma disfunção. Então, é a disfunção mais o item, porque é no item que ocorre a falha. Então, o que a gente vai ter? Qual que seria a disfunção? Disfunção seria aí, para vocês não esquecerem mais e trabalhar. Esses são os principais. Travar, entortar, quebrar, queimar, derreter, vazar, rasgar e entupir. Então essas são as disfunções. E quais são os principais itens que a gente tem? Aí vai depender do equipamento de vocês. Rolamento, filtro, bobina, pistão, mangueira, mancal, selo mecânico e por aí vai embora. Como que a gente trabalha a causa agora? A causa é uma ação que levou aquilo e o problema que aquilo trouxe, correto? Então vamos lá, qual que é uma ação? A ação pode ser lubrificação, alinhamento, limpeza, vazão, pressão, temperatura, tempo. É aquilo que pode causar. E qual foi o problema que causou? Então, por exemplo, errado, excesso, falta, elevado, baixo e aí por diante, tá? Aqui a gente vai trazer esse adjetivo. Então, voltando, por exemplo, na falha, eu posso ter travar o rolamento, a gente pode ter rasgar o filtro, pode ser entupir mangueira, pode ser derreter ao selo mecânico, certo? Então a gente vai fazer essa variação, essa junção aqui dessas duas palavras. Já na causa, a gente pode ter, por exemplo, lubrificação excessiva, né? Então o rolamento, o negócio trancou porque teve excesso de lubrificação. Limpeza faltando, não foi feita limpeza, por isso que quebrou. A vazão estava muito elevado e isso causou um problema. A temperatura estava abaixo, então isso causou outro problema, certo? Então, quando a gente vai trabalhar a causa, vocês podem sempre lembrar de trabalhar essas duas colunas. Por último, a gente tem o efeito. O que é o efeito? É o nível mais o impacto. O que seria o nível mais o impacto? O nível seria parar, perder, reduzir, retrabalhar e aumentar. E o impacto? Por exemplo, o impacto foi na produção, na qualidade, foi num acidente, no produto, na linha, na fábrica, na peça, na performance. Então, como que é o efeito? Por exemplo, parar a produção, perder qualidade, reduzir a performance, retrabalhar peças, aumentar a quantidade de acidentes, tudo isso então são efeitos que a gente acaba sentindo. Então no final das contas a gente vai ter uma falha de, depois para causa, causado por e por último efeito, gera efeitos de. Então quando a gente une isso tudo aqui a gente vai ter uma frase que descreve a minha falha. Então aqui eu tenho uma falha de travamento do rolamento causado por uma lubrificação errada, gerando o efeito de parada de produção. Então, isso aqui é a descrição de uma falha bem escrita, onde a gente consegue entender a falha e o seu contexto. O contexto da falha é a falha propriamente dita, a causa e o efeito. Então, um travamento de rolamento devido a uma lubrificação inadequada, às vezes o lubrificante estava errado, estava sujo, tinha muita partícula, e isso causou uma parada de produção, beleza? Então isso aqui vai nos ajudar muito a entender, a partir disso, quais as atividades que eu preciso fazer para evitar com que o meu rolamento tranque. O próximo D seria dar uma criticidade. O que é uma criticidade? A gente entender qual que é o risco que essa falha vai trazer para o meu sistema caso essa falha aconteça. E aí quando a gente entra no sistema de criticidade, pessoal, existem várias formas de a gente trabalhar a criticidade. A gente pode trabalhar lá pelo FIMEA, o RPN, a gente pode trabalhar com classificação ABC, a gente pode trabalhar com matrizes de criticidade, por exemplo, como a de Rime, a gente pode trabalhar outras de priorização como Gucci, matriz de Rice. Enfim, existem várias técnicas. Todas elas são um pouquinho mais complexas, então eu vou passar para vocês uma forma resumida e simples de a gente conseguir dar uma criticidade de uma forma fácil e que já vai fazer toda a diferença no seu plano preventivo. Primeiro, você vai ter que se perguntar, se falhar ou se parar, será que afeta a função da máquina causando acidentes? Se causa acidente, é algo extremamente grave. Próxima pergunta, se parar ou se falhar, causa perda ou parada de produção, que é o que a gente não quer. A produção não pode parar, é lá que gera o ativo, renda, receita para a empresa. A outra pergunta, causa grande perda de performance ou de qualidade, ou seja, reduz a capacidade de produção, ou então vai estar
perdas de qualidade, ou seja, vou ter que retrabalhar, vou ter que refazer aquele produto, vai ter que voltar para a linha de produção de novo, tudo isso é custo que está sendo gerado. E a última pergunta que eu preciso me fazer é, causa custos excessivos? Ou seja, se falhar ou se parar, eu tô ferrado porque daí eu vou ter que chamar o meu fornecedor, eu vou ter que mandar vir peça de não sei da onde, eu vou ter que fazer uma compra emergencial, vou ter que deixar o negócio lá, vou ter que chamar um técnico terceiro especialista, o que eu vou fazer quando parar? Então, as perguntas que eu tenho que me fazer é, se falhar ou se parar, causa acidente, tem perda de produção, gera perda de performance ou de qualidade, causa custos excessivos? Beleza? Então vamos lá, se causar acidente ou se causar uma perda ou uma parada de produção, a gente pode dizer que o risco ou a criticidade é muito elevada. Se causa perda de performance ou de qualidade ou tem custo excessivo, a gente pode dizer que o risco ou a criticidade é média. E se você passa ileso por todas essas perguntas e fala, cara, não tem acidente, não tem parada de produção, não gera uma grande perda de performance, não tem custos também excessivos, então seria uma criticidade baixa. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo aqui uma classificação entre A, B e C. O alto só para aquilo que gera acidente ou parada de produção, o médio para aquilo que causa grandes perdas de performance ou altos custos, e C, tudo aquilo que passa por essas perguntas ilesos. E aí a gente consegue entender quais falhas, né, que estão acontecendo em quais itens que a gente precisa priorizar. Agora, o nosso 5D é determinar a atividade, que seria a troca ou reparo, como a gente já viu. Como que a gente faz então para determinar uma atividade? Nós vamos usar uma técnica muito famosa que é o 5W2H para determinar como que a gente vai descrever esse meu plano preventivo. Então vamos lá. Primeiro W, né? Então são 5 Ws e 2 Hs. Primeiro W é quem vai fazer, ou também, né, isso aqui vem do inglês. Então, quem vai fazer é who, né? Quem? A pessoa. Nesse caso aqui, a gente pode colocar que vai ser um técnico mecânico pleno. O segundo W, o que fazer, ou what. Então, a atividade vai ser trocar o filtro. O terceiro W, por que fazer, ou why. Então, por que eu preciso fazer? Eu preciso fazer para prevenir o entupimento. 4W, o que fazer? Onde fazer, ou where. Então tem que fazer no trator X, na oficina A e B, que eu tenho que fazer essa troca desse filtro. Agora a gente vai para o primeiro H. O que é o primeiro H? É como fazer, ou how, que eu tenho que seguir o procedimento operacional padrão, né, o meu POP 0043. Provavelmente esse meu POP 0043, ele fala sobre como que eu faço a troca de filtro para prevenir entupimento por um trator X. Então é como que eu tenho que fazer seguindo esse procedimento. Então lá eu vou ter as ferramentas, eu vou ter o material necessário, tudo que eu preciso para fazer essa troca. O 2H é quanto de tempo e de recurso, né? Então seria o how many ou how much, então em relação às quantidades. Então eu preciso de 3 horas, eu preciso de um novo filtro e isso vai me custar R$700, beleza? O que está faltando aí, galera? Eu tenho 2 Hs, 1, 2, 3, 4 Ws. Está faltando um último W aqui que é muito importante, que é o quando fazer, ou também do inglês when. Então, quando que eu preciso fazer? Quando eu me pergunto quando eu preciso fazer, eu já estou entrando na minha última parte da metodologia, que é definir a frequência. Então, a última parte de eu montar um cronograma, de determinar minha atividade, é decidir quando que eu preciso fazer. Quais são as formas que a gente tem de definir frequência preventiva? Eu tenho o método empírico, o método qualitativo e o método quantitativo. O que é o método empírico? Por meio de sensibilidade dos técnicos experientes, eu posso promover um brainstorming, ou seja, às vezes acontece, né, que a gente não tem base, não tem histórico, não tem nada, não sabe para onde a gente reúne os técnicos mais experientes dentro de uma sala, a gente pega um rolamento e fala, e aí galera, quando que esse rolamento quebra? Quanto tempo demora para quebrar? O que vocês acham? E a gente faz um brainstorming. Eu acho que demora 1 hora, 2 horas, 40 minutos, a cada 20 horas de operação, a cada 3 meses, isso acontece só a cada 1 vez por ano, nunca aconteceu aqui, e aí a gente faz esse brainstorming. Então quem está liderando o brainstorming vai ter que entender ali, né, o que as pessoas estão dizendo, vão ter que chegar no meio termo, que depois no final as pessoas concordem. E aí a gente consegue definir que a frequência, por exemplo, é 1 vez por ano, porque na média, no geral, na sensibilidade das pessoas acontece 1 vez por ano.
Às vezes, durante o brainstorming, acontece de ter muita argumentação com o outro. Ah, você não sabe nada, você não dá, não sei o que, você não estava aqui, eu estou aqui há mais tempo e tal. Então, se você não tem capacidade de liderar essa discussão, o que a gente pode trabalhar também? Entrevista e medida de opiniões, e média das opiniões. O que acontece? Você vai individualmente, técnico por técnico, e pega um checklist e pergunta para ele: o que você acha desse componente, o que você acha, como é que você acha que está falhando, quanto tempo, o que você acha que deveria ser feito. Você faz uma entrevista com os técnicos mais experientes. E você faz isso de forma isolada. No final, você vai ter várias respostas diferentes, que cada um tem uma forma, uma visão diferente de trabalhar. E aí, quando a pessoa tem essa visão diferente, um vai dizer que tem que ser a cada 8 meses, o outro vai dizer que tem que ser uma vez por ano, o outro vai dizer que tem que ser a cada 1 ano e 2 meses, o outro a cada 10 meses. Então, o que você faz? Por meio da sua coleta de dados, você pode chegar a uma média das opiniões. A média das opiniões tende a ser mais aproximado com o que realmente as pessoas indicaram. Então isso aqui é bem interessante também, porque você consegue coletar várias informações e chegar numa média evitando um pouco o desgaste. E a última forma de fazer pelo método empírico seria através das recomendações de prestadores de serviço. Então você tem lá um prestador de serviço que geralmente faz aquela substituição daquele filtro para você. Você pode perguntar para ele o quanto que ele acha que seria o tempo recomendável para fazer essa substituição, né? Qual seria a frequência. Esse método é bom? Cara, ele é um método, por incrível que pareça, por mais que seja empírico, ele é um método eficiente. Ele tem um baixo custo, ele é fácil de fazer e ele já nos dá uma boa direção. Ele não é tão certeiro, porque tem todo um envolvimento humano aqui, mas ele é já bem aproximado, tá? Eu diria que ele chega a um acerto aí em torno de uns 65% a 70% de acerto. Então é bem legal, por isso que eu estou trazendo para vocês esse método aqui. E muitas vezes isso resolve muita coisa no dia a dia. O que seria o método qualitativo? Por meio de manuais, de fabricantes e de fornecedores. Ajustar as condições dos manuais para as condições reais de operação e cuidar com a utilidade programada. Então, o método qualitativo é você pegar os manuais dos equipamentos, pegar, né, o Machine Ledger, que são todas as peças que ele tem, tudo e tal, e verificar quais são as recomendações do fabricante e do fornecedor. Só que aí eu trouxe 2 pontos de atenção para vocês. Primeiro é ajustar as condições. Então o que acontece? O fabricante ele vai colocar lá que você precisa trocar o seu filtro a cada 1000 horas. Porém, o fabricante não prevê que você trabalha no meio da poeira de uma fazenda, num lugar onde é terrível e o negócio entope todo dia. O fabricante não sabe disso. Então você tem que ajustar aquilo que o fabricante e o fornecedor fala para a sua condição. E a nossa condição geralmente é pior do que a condição que o fabricante ou o manual coloca para a gente. E outra coisa também é cuidar com a utilidade programada. Ou seja, o fabricante também ele vai colocar um tempo que ele acha que para ele faz sentido você continuar comprando dele, tendo spare parts e girando a economia. Então, o fabricante não entende que você vai estar fazendo um plano de manutenção para aumentar a vida útil. Ele também existe toda uma questão mercadológica de obsolescência para que você continue gastando e comprando e assim sucessivamente. Então tem que tomar cuidado com isso também. Por isso que é importante a gente ter outras formas de definir a frequência e não ficar só na mão do nosso fabricante e do manual. E a última forma de a gente definir a frequência é por meio do método quantitativo. Por meio de dados, por meio de métricas e por meio de indicadores. Como que a gente chega na frequência de uma manutenção preventiva? O que a gente precisa fazer primeiro? Calcular o nosso MTBF, vai ser o nosso tempo médio entre falhas. O que é o tempo médio entre falhas? Eu vou pegar o meu tempo de operação entre uma falha e outra e vou dividir pelo número total de falhas. Então isso aqui todo mundo que já é nosso aluno do curso de PCM, RCM, do curso de análise de falha, especialista TPM, essa galera toda já está cansada de ver eu falar tanto em MTBF, porque é realmente muito importante. Lá eu explico como que calcula e tal, como a gente interpreta esse negócio. Então você tem que calcular o seu MTBF, seu tempo médio entre as falhas, tempo total de operação dividido pelo número de falha. O que eu vou fazer? Será que eu vou deixar para fazer uma manutenção preventiva no limite do meu tempo entre falha? Porque se eu chego no limite do meu tempo entre falha, estou dizendo que minha falha já está na iminência de acontecer. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que... O meu intervalo preventivo tem que ser menor do que o meu MTBF. Beleza?
Isso é regra. Não dá para ser maior porque é muito arriscado, tem que ser menor. Vai perguntar, professor, mas menor quanto? Isso vai depender do grau de confiabilidade que você quer. Aí você pode traçar uma curva de confiabilidade, você pode montar uma curva de Weibull, só que é muito complexo. Então o que a gente faz? Uma boa aproximação, que nos dá aí uns 90% de certeza, é eu pegar o meu MTBF, multiplicar por 0,8. Então, 80% do meu MTBF vai ser a minha frequência preventiva. Então, se eu tenho um MTBF de 1000 horas, se eu pegar a cada 800 horas, eu consigo fazer o meu intervalo preventivo, garantindo uma confiabilidade adequada. Então, olha que legal. Se a gente tem dados, se nós temos métricas, se nós temos indicadores, a gente consegue calcular o MTBF. Com o MTBF a gente consegue calcular a minha frequência preventiva e eu consigo ter um nível aí de confiabilidade, né? Um nível de eficiência nesse meu número perto dos 90%. Eu posso ainda verificar o meu modelo qualitativo para ver se está batendo com meus manuais com base na minha condição e eu posso ainda contar com know-how, experiência técnica no método empírico. E aí eu pergunto, qual que é o melhor para vocês? Melhor para vocês vai ser aquilo que vocês, né, a combinação de toda essa galera. O ideal é que se você tem dados confiáveis, vai pelo método quantitativo, que é bem melhor, beleza? Fechando aqui, pessoal, a gente fechou esse método dos 6Ds e agora a gente pode ir aí para uma parte prática, beleza? Então a gente vai agora abrir a nossa planilha aqui para a gente trabalhar junto. Enquanto isso eu vou tomar uma água e vocês dizem aí se tá legal, se não tá, enquanto eu vou puxar a planilha aqui para a gente poder trabalhar. E aí, pessoal, como é que tá a aula? Tá tranquilo? Tá ainda aí, pessoal? Aqui para mim foi para vocês aí, tá aparecendo a planilha, deixa eu ver aqui. Tá aparecendo ali também. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver se aqui tá certinho. Tá, beleza. Então, bora continuar aqui. Vamos tocar. Pessoal, essa planilha aqui, o que ela apresenta para vocês? Exatamente aquele passo a passo dos 6D que a gente estava falando. Primeiro, a gente tem que fazer a descrição do item, máquina, sistema, o equipamento, a função, o item com a falha que acontece. Depois aqui, ó, a gente vai ter que dizer se causa acidente, se teve parada de produção, perda de performance, se causa custos exagerados, né? Então, aqui basta a gente vir dizer se sim ou não. Depois, inspeção, se vai ser necessário ou não fazer uma inspeção, ou seja, manutenção baseada na condição. Qualquer ação, se eu tenho uma ação de troca ou de reparo, a descrição, o tempo, a frequência, dia, meses e semanas. Então aqui na frequência, por exemplo, tenho 1000 horas, então eu vou botar horas de operação e isso vai me dar ali meses, dias, semanas. Então vamos vir aqui comigo, ó. Segue comigo. Deixa eu dar um zoom aqui, vai ficar melhor de vocês verem aqui, né? Qual que é a nossa máquina? Nossa máquina é o trator, certo? Trator série 8R, certo? Então, se é a mesma máquina, vamos botar para cá. Qual que é o sistema? Temos o sistema de propulsão. O que mais que a gente tem aí, pessoal? Vou botar mais para baixo aqui. Sistema de freio. Qual que é o outro sistema que a gente tem? Sistema de transmissão. Certo? Então a gente vai colocando aqui, ó. Qual que é dentro do sistema de propulsão, qual que é o principal equipamento que a gente tem? Motor, certo? Qual é o item, né? Qual que é a função? Então, gerar energia mecânica a partir da combustão e tal. Aqui usem aquele sistema APO, atividade, parâmetro e objetivo. Eu vou fazer assim que é para ficar mais rápido para a gente poder adiantar, porque essa parte eu acho que vocês já entenderam. Então, qual que é o item? Pistão, certo? Opa! É o pistão. Só que eu só tenho pistão no motor? Não, eu tenho mais coisas. Então, eu preciso acrescentar novos itens. Cada vez que eu acrescento um novo item, eu tenho que colocar aqui. Então, eu tenho os anéis. Eu tenho os anéis do meu pistão. Eu tenho, por exemplo, as bielas. Isso tudo faz parte do motor, repito. Isso tudo aqui é para gerar energia mecânica. Isso tudo aqui faz parte do sistema de propulsão. Qualquer outro equipamento que eu tenho aqui? Eu tenho o turbo compressor, que também é do sistema de propulsão, certo? Qual que é o objetivo dele? É aumentar a pressão de ar,
tá? Então, aumentar a pressão diária em não sei quantos por cento para o objetivo aumento da eficiência do não sei o que, da mistura de combustível ali. E aqui eu vou ter, por exemplo, o rotor, né? Eu vou ter o mancal. O mancal do que, pessoal? O mancal do turbo compressor. Então, eu tenho que repetir aqui. Do sistema de propulsão, tenho que repetir aqui. Com o mesmo objetivo, então tenho que repetir aqui, certo? Então notem que agora a gente vai começando a criar uma tabela. Depois eu vou fazer para o sistema de freio, vai ter várias coisas, então vou repetir aqui. Sistema de transmissão, várias coisas, vou repetindo aqui e assim sucessivamente. Por quê? Porque para cada linha dessa aqui eu vou ter que ter um começo, um meio e um fim. Qual que seria, por exemplo, a falha aqui do meu pistão? Por exemplo, seria fratura por fadiga, né? Esforço repetitivo, como a gente sabe, sigma máximo, sigma mínimo. Deixa eu ver aqui na minha colinha, causa perda de compressão e potência. Então, causando perda de compressão e potência. Beleza? Show de bola. E o mesmo a gente vai fazer para esses outros itens aqui. Mas eu já vou chegar lá e já vou mostrar tudo pronto para facilitar para vocês. Causa acidente? Se sim, marca como sim. Opa, apareceu sim. Então, sim, o que aconteceu? Apareceu risco A. Acidente é sempre risco A. Quando tem um acidente risco A, eu tenho que trabalhar manutenção CBM, ou seja, manutenção baseada na condição do meu item. Para saber qual é a condição, eu vou ter que trabalhar inspeção e preditiva. Então, sim, preciso de inspeção? Sim. Se não, eu coloco aqui, ó, não. Se eu coloquei não, o que vai aparecer aqui? Vai aparecer aqui como base sendo C. O que é C? C é que é menos crítico. Se é menos crítico, então eu posso trabalhar RTF. O que é RTF? Run to Failure. Então eu posso deixar rodar até a falha. Tem parada de produção? Se sim, opa, já virou A de novo. Mas eu vou botar aqui que não. Gera perda de performance ou de qualidade? Sim. Por quê? Porque não vai parar a produção, porque eu tenho outro trator, mas vai ter perda de performance porque eu vou diminuir minha capacidade produtiva enquanto aquele trator estiver retido para aquela falha. Então, sim. Se é sim, então ganhou classe B. Se é classe B, eu vou trabalhar a manutenção baseada no tempo, TBM, Time Based Maintenance, tá? Se não, segue. Então, continua sendo C. Causa custos exagerados? Sim. Se tiver uma falha e tiver que trocar esse pistão, aí é caro, demora, não tem peça, às vezes não tem o técnico e tal. Então, eu tenho que fazer uma manutenção baseada no tempo. Se não, segue como C. Ou seja, eu posso deixar esse treco quebrar, que para mim vale mais a pena deixar quebrar, certo? O que eu vou fazer agora? Qual que é a minha ação? Então, como que eu vou definir a ação? A ação vai ser definida a partir da falha que eu descrevi. Então, por isso que é importante. O plano preventivo é a prevenção da falha. Então, agora, eu não me preocupo mais com o resto. Estou me preocupando com a falha. É o que, a falha causa acidente, a parada de produção, e a minha falha está relacionada à função. Então, é muito menos relacionado ao item em si e à máquina, e mais relacionado à função, à falha e o risco, tá? Então, aqui, causando perda de compressão, a falha por fratura ou por fadiga do pistão. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se esse negócio não está fadigando ali e eu tenho que trocar esse negócio para não quebrar. Então, eu reparo a descrição. A troca do pistão. Qual que é o tempo que eu vou levar para fazer essa atividade? Eu vou botar aqui que eu vou levar 2 horas para fazer essa atividade, tá? E a frequência de 2.000 horas. E a unidade em horas de operação. Note que quando eu coloquei aqui 2.000 horas, o que apareceu? Já apareceu aqui 220 dias, porque se eu trabalho 8 horas por dia, né, e a minha frequência é cada 2.000 horas, então eu sei que a cada mais ou menos 250 dias eu vou precisar fazer essa atividade. 250 dias é o equivalente a 36 semanas, ou seja, a cada 36 semanas eu tenho que fazer essa manutenção preventiva de troca, aqui, de troca. Ou seja, 250 dias vai ser uma vez no ano e no outro ano talvez de 2 vezes no ano, ou seja, é uma anual. Então, numa vez ela vai ser anual, no outro ela vai ser semestral, depois anual, depois semestral, porque são a cada 250 dias. Se aqui fosse, por exemplo, a cada 500 dias, seria 63 dias. 63 dias, também conhecido como bimestral, né?
Então, a cada 2 meses, eu teria que fazer essa manutenção preventiva. Nós vamos deixar aqui 2.000, beleza? Então, aqui também vai ser anual. E o que você vai fazer? Você vai fazer essa análise para tudo. Para simplificar, eu já trouxe aqui para vocês mais ou menos pronto nessa planilha. Então, o que eu tenho aqui? A máquina, o sistema e o equipamento. Sistema de propulsão, motor, turbocompressor, motor de arranque. Sistema de transmissão, o câmbio, o eixo cardan, embreagem. Sistema hidráulico, a bomba e o filtro. Lubrificação, o filtro. O sistema de combustível, a bomba injetora, o filtro de combustível, separador. Sistema de filtragem, assim sucessivamente, né? O sistema de frenagem, os freios, o sistema hidráulico, o sistema de pneu, pneu dianteiro, pneu traseiro e assim segue. Para cada um desses equipamentos eu vou ter um item: pistão, os anéis, bielas, rotor, sincronizadores, rolamento, disco, eixo, elemento filtrante, válvulas, sensor de água, linhas de lubrificação, engrenagens, pastilhas, discos, fluidos de freio, pastilhas, os discos, a borracha dos pneus, os aros e assim por diante. E aí é como que cada um deles vai falhar, né? Então aqui a gente vai descrever a falha. Descrevendo a falha, a gente vai colocar aqui, ó, se causa acidente ou não, certo? E aí, o que eu preciso fazer? A trocação, a descrição, o tempo da atividade. Note que aqui o tempo da atividade eu coloquei para duas pessoas, um técnico e um ajudante. Então, 3 horas seria o tempo total da atividade para um técnico e um ajudante, ou seja, 3 horas de atividade, 6 horas de HH. Aqui, 4 horas de atividade, 8 horas de HH, porque eu estou ocupando a mão de obra de 2 pessoas. E aqui eu coloco, então, o dia, se é uma manutenção preventiva anual, quadrimestral, bimestral e assim sucessivamente, a quantidade de semanas. Agora que eu tenho esse planilhão, o que eu preciso fazer? Eu preciso agrupar e dividir essa galera. Como que eu faço isso? Então, segue comigo aqui, ó. Abrindo aqui, então, essa planilha, o que a gente vai fazer? Uma ferramenta muito legal do Excel, que é a planilha dinâmica, que vai nos ajudar a entender. Então, você vai vir aqui, ó, inserir, tabela dinâmica e vai ter que primeiro selecionar o intervalo. O que é o intervalo? A gente vai vir aqui, onde estão os nossos dados, vamos pegar desde a máquina até o final, que é onde tem as semanas, e vamos selecionar todos os dados que a gente tem. Beleza? Ó, então, selecionei os dados. Dá um OK aqui. Pronto, já vai aparecer minha tabela dinâmica. Agora eu preciso... O que eu quero que ela me mostre? Tá? Primeiro, eu quero que ela me mostre o meu sistema. Então, ó, eu vou colocar aqui na linha os meus sistemas. Ó, já apareceu o sistema de arrefecimento, combustível, filtragem, que eu quero saber quais sistemas que eu tenho que fazer manutenção. Quais são os equipamentos que eu tenho dentro desse sistema? Opa, já está dividido. Então, eu tenho radiador, bomba injetora. Percebe que a gente poderia estar fazendo tudo isso com filtro, mas vai ficar muito mais difícil de ver, ter que fazer 1 milhão de filtros, às vezes fazer um filtro, copiar e colar em outro lugar, tabela dinâmica não precisa. Ó, qual que é o item e qual que é a atividade que eu preciso fazer, ó. A ação, a descrição da ação. Ó, então, radiador, eu tenho que trabalhar as aletas do radiador e fazer a limpeza do radiador e ventilação do fluxo do ar, tá? Eu posso ir reduzindo aqui, né, minimizando. Opa. E aí eu vou ter aqui separado. Então, o sistema de combustível, bomba injetora, o filtro de combustível, separador. O que eu tenho dentro do separador? Aí é só abrir e olhar. Perfeito? Beleza, né, pessoal? Deixa eu arrumar aqui. Ó, beleza. Vamos, clica em cima dela, vai aparecer aqui. O que eu quero agora? Eu quero saber quanto tempo eu demoro para fazer essas atividades. Então, aqui, ó, nos valores, eu vou pegar o meu tempo e vou jogar em valores. Ele vai aparecer em número de contagem. O que eu venho aqui? Venho aqui em formatar, vou em soma, porque eu quero somar esses valores, formato do número, venho em personalizado e vou escolher esse carinha que tem aqui embaixo, ó, que ele passa de 24 horas. Então, eu venho aqui, dou um OK também, pronto, vai aparecer. O que ele está fazendo, então? Ele está pegando lá daquela planilha todas as atividades do sistema de frenagem, por exemplo. Então, do disco dianteiro, do disco traseiro, são 3 horas para cada um, sistema hidráulico 2 horas para cada um, então o total que eu tenho 11 horas de manutenção. Agora, o que eu quero? Já tenho todos os meus sistemas. Eu preciso agora saber dividir isso por periodicidade e por tipo. Então, o que eu quero? Eu quero saber os meses, tá? Eu vou filtrar, então tu joga aqui em filtros e depois você pega aqui, ó, o tipo. Se é manutenção baseada no tempo e tal, beleza? Então, aqui, ó, o que eu vou fazer no mês? Eu quero ver agora só que eu tenho de atividade de manutenção preventiva mensal. Então, eu tenho 16 horas de preventiva mensal.
Agora eu quero ver anual. O que eu tenho de anual? Eu tenho 18 horas de preventiva anual. Beleza? Então, olha só, já dá para a gente entender aqui quais são as atividades, o que eu tenho de atividade anual, quais são os sistemas que eu vou observar. Tendo feito isso, o próximo passo é ir para o nosso mapa de 52 semanas. Aqui no mapa de 52 semanas, pessoal, a gente vai ter, o que são 52 semanas? Primeira semana do ano, segunda, tal. O ano ele tem 52 semanas ao todo. Aqui a gente tem o nosso trator e aqui a gente vai ter o período. Manutenções que são anuais, quadrimestrais, bimestrais, mensais. O que eu vou fazer? O que é uma manutenção mensal? A cada 4 semanas eu vou ter uma manutenção mensal. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui na minha planilha. Então aqui eu vou ter uma mensal, 1, 2, 3, 4 semanas para frente, uma mensal. 1, 2, 3, 4 para frente, uma mensal. E assim eu vou fazendo, né? 4 para frente, uma mensal. Eu vou preenchendo a minha planilha para colocar aonde que eu vou fazer minha mensal. Então olha só, eu sei que eu vou fazer minha mensal na semana 1, na semana 5, na semana 9, na semana 13 e assim por diante. Bimestral, então vai ser a cada 2 meses. Então vou botar aqui uma bimestral, pula 2 meses, uma bimestral, pula 2 meses, uma bimestral, pula 2 meses, uma bimestral, certo? E assim a gente segue. A próxima agora é a quadrimestral, ou seja, a cada 4 meses. Então bota um aqui, vai acontecer na semana 1. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses tem que fazer. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, no 4º mês tem que fazer. 1 mês, 2 meses, 3 meses, aqui no 4º mês teria que fazer também, tá? E por último nós vamos ter anual. Então eu vou falar, vou começar a minha anual na primeira semana do ano, certo? Show de bola. Só que o que vai acontecer agora? Olha só. Aqui na primeira semana eu tenho que fazer atividades que são anuais, atividades que são quadrimestrais, atividades que são bimensais e atividades mensais. Então se a gente vem aqui, ó, eu vou pegar então, já que eu vou ter que fazer todos, né? Então eu vou ter 69 horas para fazer de atividades. Então eu vou ter 69 horas de atividades. Isso é viável, pessoal? Eu ter 69 horas de atividades aqui? Não, não é viável. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que organizar esse negócio. 69 horas aí seriam semanas de trabalho parado. Não tem como eu parar esse tempo todo. Então, o que eu faço? Quando eu fizer um manual, eu faço uma mensal junto, por exemplo. A minha bimestral, o que eu vou fazer? Ó? Eu posso jogar ela aqui, junto com esse carinha aqui, né? Ou posso jogar ela, por exemplo, por uma semana para frente. Ó. Vamos supor, eu jogo uma semana para frente aqui e depois eu encaixo ela para que a cada 6 meses ela entre. Então eu já tirei atividades daqui e joguei para uma semana depois. A quadrimestral vai ficar também muita coisa, mas eu já tenho atividades aqui, ó, bimestral e mensal, aqui também. Então o que eu posso fazer? Eu posso jogar esse carinha daqui para cá, ó. Então quando eu tiver uma parada mensal, eu faço também uma parada quadrimestral. Ah, professor, mas se eu fizesse aqui, por exemplo, em vez de fazer aqui, o que acontece? Eu teria que fazer toda semana uma parada. Será que vale a pena eu fazer toda semana uma parada? Às vezes não vale. Então o que eu faço? Eu combino aqui em cima. Então eu combinei uma quadrimestral com uma mensal e uma bimestral com uma mensal. Então essa aqui é 4 meses, né? Então 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então aqui vai ter mais uma parada. Então aqui, ó, eu vou ter na primeira deslocada, porque eu vou ter uma manutenção anual e depois eu caso cada uma com uma mensal e uma bimestral. Então agora, ó, eu consigo passar aqui, ó, 3 semanas sempre com a máquina rodando em disponibilidade e só uma parada. E eu aproveito essa uma parada para fazer. Uma vez eu faço atividade mensal com quadrimestral, uma vez eu faço mensal com bimestral. Beleza? Então aqui ó, a gente já consegue entender como é que funciona, né? Então vamos ver aqui, ó, por exemplo, na semana 9, bimestral com mensal. Então o que a gente tem que vir aqui, ó, meses. Eu vou fazer uma bimestral, opa, selecionar mais, uma bimestral com uma mensal. Eu vou ter 21 horas. Então aqui ó, vão ser 21 horas de atividade preventiva. Aí você vai falar, professor, isso é loucura, como é que eu vou fazer 21 horas de atividade preventiva? Show! É por isso que aqui, na nossa planilha, o que a gente tinha? O tipo de atividade. Então aqui, ó, quando a gente fez aqui, ó, lembra, a gente foi escolhendo a falha. Essa falha é classe A? Se ela é classe A, então eu tenho que trabalhar em inspeções antes de definir a periodicidade por tempo.
Essa aqui, que é uma classe C, eu vou deixar ela falhar. Por quê? Porque se ela falhar, se ela quebrar, se ela der problema, para mim vale mais a pena eu deixar estragar e fazer uma corretiva programada ou uma corretiva emergencial do ter que indisponibilizar a máquina e ficar um tempão fazendo alguma atividade. Então, quando eu voltar aqui, ó, o que eu quero? Eu quero selecionar por tipo. Então, eu vou trabalhar, por exemplo, só a manutenção baseada no tempo. Se eu clicar aqui, caiu de 21 horas para 9 horas. Por quê? Porque todas as outras atividades ou vão precisar de inspeção prévia ou é melhor eu deixar falhar. Então agora de 21 eu caí para 9 horas de trabalho. Então 9 horas, por exemplo, eu consigo bem direitinho ajeitar para deixar um dia dentro da oficina fazendo as manutenções preventivas e depois libero para trabalhar. Já ficou algo que faz sentido. Por quê? Porque agora eu estou trabalhando em relação ao risco. Eu vou trabalhar com aquilo que tem o risco mais interessante para que eu possa desempenhar as minhas atividades. Por exemplo, o que seria baseado na falha aqui, ó? Então, todos esses itens aqui eu poderia deixar falhar. Então, por exemplo, para mim, o elemento de ar e de ventilação, eu posso trabalhar um run to failure, ou seja, eu posso deixar dar um problema para daí sim fazer uma manutenção corretiva, tá? Uma outra coisa que eu deixei aqui para falar com vocês é em relação a trabalhar de quilômetro para hora, de hora para quilômetro, esse tipo de coisa. Basta fazer uma regra de 3, né? Então aqui, ó, se eu tenho que fazer uma manutenção a cada 7.000 quilômetros, se eu sei que eu opero 8 horas por dia e se eu sei que a minha velocidade média de operação é de 12 km por hora, logo eu sei que isso vai me ocupar 583 horas ou 73 dias. Então eu posso pegar de 7.000 km e na minha planilha trabalhar com horas, 583 horas. E a mesma coisa o contrário. Eu tenho 1.500 horas, o meu tempo de operação por dia é 8, a minha velocidade média de operação é 12, eu sei que em 1.500 horas trabalhadas eu vou rodar 18.000 km, ou seja, em 188 dias aqui. Então eu também posso fazer essa conversão. É simples, né, pessoal? Não vamos ter muito tempo de falar aqui sobre a prensa, mas funciona a mesma coisa. Eu tenho meu sistema hidráulico, então aqui eu tenho o cilindro, a válvula, a bomba, o filtro, cada um tem a sua função. Então o cilindro vai ter o pistão, vai ter os anéis de vedação, a válvula vai ter a bobina elétrica e assim vai. Cada um deles vai falhar de uma forma diferente. Nós vamos classificar essas falhas e vamos definir a ação, que vai ser troca ou reparo, a descrição do que eu preciso fazer, o tempo de operação, o tempo para realizar essa atividade, a frequência, vai ser no tempo, e aí definir se vai ser bimestral ou anual, e aí depois eu faço a mesma coisa, faço o meu filtro para agrupar e entender isso, e depois eu jogo no meu mapa de 52 semanas, aqui eu tenho para um ativo. Então se eu tiver 40 ativos, eu tenho que jogar isso aqui e casar essas coisas para que o meu time tenha a possibilidade de fazer. Professor, mas aqui está só na semana 9, mas qual dia da semana 9? Aí isso vai depender do PCM, ajustando com o PCP e com as necessidades de mão de obra, tá? Beleza? Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação para a gente continuar aqui rapidinho. Pera aí, segura aí. Vamos ver aqui se eu consigo voltar. Foi aí, pessoal. Foi para vocês? Foi? Beleza, aqui foi também, show de bola. Então vamos voltar para cá. Por quê? Porque a gente, pegou um equipamento do zero e fez um plano preventivo de uma forma simples. É claro, pessoal, que ali é uma forma simplista de a gente sair do zero e chegar num lugar bacana pra caramba. Então mostrei para vocês como que a gente pode organizar uma planilha, como que a gente tem criticidade, mostrei para vocês em relação a como que a gente pode determinar a frequência, como que a gente pode determinar as atividades baseado na falha, como que a gente tem agrupa as atividades, joga num plano de 52 semanas, tudo isso aqui em menos de 1h30 que a gente está conversando aqui. Então, isso é para mostrar para vocês que dá para a gente fazer e a gente consegue aplicar metodologia para qualquer tipo de máquina e qualquer tipo de equipamento. O importante é a gente entender como que as coisas funcionam e a partir disso ir aprimorando. E falar em aprimoramento é justamente sobre isso que eu queria conversar com vocês agora. Daqui a pouco a gente já vai estar liberando a lista de chamada para vocês e tudo. Essa planilha que o pessoal está falando, já vamos conversar sobre ela também, tá? A gente vai disponibilizar alguns materiais para vocês, mas aproveitando hoje que nós estamos começando também a nossa Black Friday. Na verdade, é uma Black Week que vai aí do dia 11
até o dia 29 de novembro, onde nós estamos fazendo a maior promoção aqui de cursos da história da Modular. E eu queria um pouquinho da atenção de vocês, porque esse evento aqui do Manutenção Preventiva, ele marca o início da nossa Black Friday, como a gente conversou no início da nossa aula de hoje. Eu queria passar para vocês algumas coisas imperdíveis que vocês vão ter para a gente. Fica até o final, porque ainda tem falando mais sobre a planilha, também liberando a lista de chamada para vocês terem acesso ao certificado de vocês. Mas como a gente está falando de crescimento de carreira, o que vocês passaram por aqui nessa 1h30, eu tenho certeza que foi transformador, vocês podem ir muito mais além. Por exemplo, esse aqui é o nosso curso de RCM de Engenharia de Confiabilidade, onde vocês vão entender como que a gente monta planos baseado em confiabilidade. Ali a gente estava vendo de uma forma simples como que a gente montava um plano de manutenção baseado nos riscos e alguns critérios, mas dá para a gente fazer tudo isso baseado em confiabilidade. E esse curso, pessoal, de RCM, baseado na NBR 5462, está com 60% de desconto. Então, dá uma corrida lá para ver, para entender mais, ver os valores, chama o pessoal, porque 60% de desconto é muita coisa. Com o professor Thomas, vocês também podem fazer o curso de SAP PM Pro. O SAP é o software mais utilizado hoje e o módulo SAP PM também é muito importante para quem trabalha com manutenção. Ah, mas esse aí é o SAP não sei o que, vocês têm do SAP Fiori? Temos também do SAP Fiori, que é a versão nova agora do SAP, nova interface, tem também com o professor Thomas, e esses cursos estão saindo com 40% de desconto, do dia 11 até o dia 29 de novembro da nossa Black Friday. Então vocês podem ver que não é desconto pouca coisa, 50% de desconto na nossa formação mais completa de especialista em manutenção produtiva, que é a nossa maior formação, que tem a maior carga horária, que engloba quase todos os conteúdos que a gente trabalha aqui dentro da Modular, dividido em 12 módulos, cada módulo vai ter o seu certificado também, todos os 8 pilares da TPM, que é a metodologia de manutenção hoje mais poderosa no mundo para a gente atingir a classe global, e um curso com 50% de desconto, ou seja, ele está com o menor preço, o mais acessível do ano. Temos também o curso de manutenção predial com a professora Camila, para quem trabalha com a parte de gestão de facilities, a parte de imobiliária, para quem é engenheiro civil, para quem vai trabalhar na parte de condomínio, síndico, que vai fazer a parte de inspeção predial, parte de laudos, interpretar o que precisa ser feito de forma preventiva dentro da parte predial, e 35% de desconto para vocês na nossa Black também sobre a parte de manutenção predial. Depois volta comigo também o curso de OE para gestores de manutenção com 40% de desconto, onde o grande diferencial desse curso é a nossa planilha que a gente tem lá, onde você consegue trabalhar o seu OE, calcular o seu OE, tem um dashboard pronto, tem tudo certinho para você catalogar produtos, as perdas, os desperdícios, toda a parte de ineficiência, então é bem bacana, e 40% de desconto, que é muita coisa. Depois também vai ter o curso de instalações elétricas residenciais com o professor José, e tá com 50% de desconto também. Então, se você trabalha na parte residencial ou vai fazer o curso com a professora Camila de instalações de manutenção predial, dá para fazer também a parte de eletricista residencial, onde ensina ali a fazer projetos elétricos, quais são as ferramentas, como que a gente faz medição, como que a gente instala as coisas na prática aqui com o professor José, um curso um pouco mais prático. Análise e tratamento de falhas, comigo também, onde a gente vai entrar no mundo aí da análise de falhas, da curva de Weibull, curva PF, curva da banheira, quais são e como definir as falhas e os tipos de falhas segundo a NBR, como que a gente faz análise e tratamento, análise de falhas pelo FIMEA, por exemplo, blocos de confiabilidade, árvore de falha, ciclo de vida e por aí vai embora, tudo isso com 60% de desconto. É coisa pra caramba, o curso está saindo quase que de graça. E eu acho que ainda aqui para finalizar o curso de gestão de custos da manutenção, também com o professor Thomas, 60% de desconto também. Falando ali sobre como que a gente define CAPEX e OPEX, orçamento base zero, orçamento com base em histórico, quanto que a gente tem que fazer um retrofit, como que a gente faz um orçamento, quais são os indicadores mais importantes da gestão de custos da manutenção, com 60% de desconto também. Mas a gente vai passar para vocês que estão aqui nesse workshop uma oferta diferenciada, tá? Todos esses cursos que a gente mostrou para vocês vão ficar aí do dia 11, hoje, abrindo hoje, até o dia 29, com
com todos aqueles descontos ali, chama o nosso time de suporte de atendimento, mas só para quem estava aqui hoje no nosso workshop de manutenção preventiva, a gente vai fazer uma oferta insana para vocês de tão boa que ela é. Por quê? O nosso curso mais desejado, que é o curso de PCM, de Planejamento e Controle da Manutenção, a gente está com 30% de desconto da Black Friday. E esse desconto, pessoal, de 30%, ele vai ficar ao longo da nossa Black Friday. Porém, só hoje, se você adicionar R$1 a mais, você leva de bônus 4 produtos exclusivos que nós temos aqui na Modular. Que produtos são esses, pessoal? Além do curso de PCM, é o nosso campeão de matrículas aí dos nossos alunos. Com mais R$1 você vai conquistar mais 4 bônus. Lembrando que essa promoção que a gente está fazendo para vocês aqui é exclusivo para esse workshop. Não vai ter amanhã, não vai ter depois, é só agora, tá? O curso de PCM com 30% de desconto e você ainda tem de bônus gestão da manutenção para técnicos industriais. Então, para você que está começando, você que é da área mais técnica, fundamental para que você continue seu crescimento. Workshop de segurança do trabalho com a professora Juliana, porque é muito importante a gente ter segurança nos nossos processos, mas também as empresas, elas requerem isso, é importante a gente ter certificado disso, é importante a gente demonstrar que a gente está preparado para isso, e o Workshop de Segurança do Trabalho entrega exatamente o que a gente precisa, focado para a parte de manutenção, o que é um grande diferencial. Então não tem aquela enrolação toda que a gente vê das partes aí de segurança do trabalho, é focado para nós que somos da área técnica, da área de manutenção. O curso de Fundamentos do Desenho Técnico Industrial, principalmente para quem vai trabalhar na área de projetos, pensando para vocês aí que são projetistas, ou até mesmo para quem é técnico, está na área e às vezes tem a necessidade de pegar um manual técnico, interpretar esse manual técnico e tudo baseado nas normas brasileiras. E por último, o curso de Eletricista Industrial, Fundamentos e Técnicas, aonde vai ajudar você a trabalhar principalmente a parte de planejamento de manutenção de toda a parte elétrica industrial. Vai ter toda a parte conceitual e as principais máquinas elétricas e os principais componentes elétricos industriais. Esse curso ele foi principalmente desenvolvido para quem trabalha na área de mecânica, então é um complemento ao mecânico para ele melhorar ainda mais a compreensão dele dessa parte elétrica. E tudo isso, pessoal, só até hoje à meia-noite. Então você vai pegar o seu curso de PCM com 30% de desconto, que já vai ser um valor super acessível, com mais R$1 só para você que está aqui, ainda vai levar esse negócio todo aqui para você melhorar ainda mais o seu crescimento profissional, porque isso faz toda a diferença. E tudo isso 12 vezes de R$ 34,80 ou 384 à vista. Então são o curso de PCM, com todos os benefícios que já tem dentro do curso de PCM, que vocês já conhecem com certeza, que é o curso mais famoso que tem hoje no mercado. Então, tudo que tem no curso de PCM com 30%, e ainda você leva gestão da manutenção, workshop de segurança do trabalho, os fundamentos de desenho técnico e eletricista industrial por apenas 12 vezes de R$ 34,80. É um valor extremamente acessível, o menor valor do ano, justamente para a Black Friday, que é marcada hoje, né, o começo da nossa Black aí com esse workshop de manutenção preventiva. Ou 348 à vista. Então, se você já fizer aí pelo seu cartão de crédito ou pelo Pix, a sua matrícula já é liberada na hora. Então, o link está sendo colocado aqui no chat e aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, você clica lá, se você fizer a sua matrícula agora, você já consegue acessar agora mesmo todo o curso, já consegue ter tudo isso aqui liberado, você já consegue começar a estudar e a transformar a sua vida e a sua carreira profissional com os melhores do mercado, que somos nós. E no boleto não dá para fazer porque é uma coisa só para hoje. Como é uma promoção exclusiva para hoje, a gente não vai liberar essa promoção no boleto. Então você pode fazer no Pix ou no cartão de crédito. Se você ficar com dúvida, chama o nosso time de atendimento, que vai ser um prazer poder trabalhar com vocês. Professor, e aquela planilha que a gente desenvolveu durante o workshop de hoje? Aquela planilha, pessoal, eu vou liberar para todo mundo que comprar qualquer curso nosso até hoje à meia-noite. Então, qualquer coisa que você comprar da Modular hoje, qualquer curso que você se inscrever e se matricular, a gente vai enviar para você a planilha que a gente desenvolveu junto aqui hoje no nosso workshop de brinde, uma forma de agradecer a sua presença, beleza? Então,
Muito obrigado de coração, tá, pessoal, por vocês terem ficado aqui comigo. Começando aqui a nossa Black, então você tem até o dia 29 para aproveitar a promoção em todo o nosso site, em todos os nossos produtos. E também você pode encher o saco do nosso time comercial que trabalha com empresas que vai ter um desconto aí para sua empresa também. Então, né, dá uma verificada aí nos links de acesso. Agora, pessoal, só tirando as últimas dúvidas de vocês aqui sobre a manutenção preventiva que a gente conversou hoje, agradecendo de coração a vocês, a lista de presença para vocês pegarem o certificado de vocês também, provavelmente já deve estar sendo liberado pelo nosso time aí que está no suporte com vocês também. Se vocês, pessoal, precisarem de alguma coisa, entrem em contato com o nosso time de suporte, nosso time comercial, nosso time de produto, nosso time de atendimento. Vai ser sempre um prazer e é claro que eu encontro vocês lá. Para quem já é nosso aluno de PCM e está aqui, eu lembro para vocês que vocês, como são alunos, vocês sempre têm benefícios aqui na Modular. Então, se você já é nosso aluno e ficou interessado em fazer um curso de RCM, de análise de falha, de especialista, de gestão de custos e SAP, entre em contato com o nosso time, que além do desconto da Black, eu tenho certeza que como você é nosso aluno, eles ainda vão fazer uma condição ainda mais especial. Se você não é nosso aluno, recomendo fortemente você começar pelo PCM. É um curso que não tem erro e é um curso que faz a diferença na vida dos nossos alunos hoje no mercado de trabalho. É interessante que esse mesmo curso de PCM ele já é usado dentro de universidades corporativas de algumas empresas. Ele é muitas vezes usado como uma referência para você entrar numa empresa, como um pré-requisito para você entrar em empresas. E esse treinamento também a gente já fez muito ele presenciais nas empresas, então hoje é com certeza um dos treinamentos mais relevantes nessa área de planejamento e controle da manutenção. Vamos lá. Algumas dúvidas que o pessoal vai mandar aqui para mim agora. Então a pergunta aqui, como que a gente faz para sair de corretivas e ir para preventivas? Pessoal, para a gente sair do ciclo vicioso de corretiva, o que a gente precisa fazer? Primeiro, entender que nem tudo é corretivo, tá? Isso é um primeiro passo muito importante. O segundo passo é ir para a preventiva e priorizar só aquilo que é o mais importante, o A. O que acontece com muitas empresas? Quer fazer plano preventivo de tudo, e quando a gente quer fazer de tudo, a gente não faz de nada. Então, aprender a priorizar o plano preventivo e fazer aquilo que é preventivo do mais importante. Se você fizer isso, você consegue garantir que aquilo que estava gerando muita corretiva vai deixar de acontecer e isso vai liberar mais tempo. E aí você vai poder focar em outras coisas, tá? Quando tenho muita corretiva, o que eu priorizo? Priorização em relação a corretiva e preventiva. O que é mais importante fazer, corretiva ou preventiva? Então, para quem está com dúvida nesse contexto, o que é mais importante, pessoal? Você prevenir ou você corrigir? Infelizmente é você corrigir, é o mais importante a ser feito. Então, a corretiva, ela sempre vai ter um critério de maior gravidade, de maior urgência, principalmente se for emergencial. Porém, o que acontece? Se a gente não quebra esse ciclo, a gente vai viver só fazendo corretiva, tá? Então, quando a gente tem que fazer uma preventiva e uma corretiva, a corretiva acaba tendo prioridade. Porém, quando a gente é um PCM bem estruturado, o que a gente consegue entender das corretivas? Qual que é o nível de priorização da corretiva? Tem corretivas que a gente precisa fazer em 48 horas, em uma semana, em 15 dias, mensal. Tem corretivas que eu tenho tempo para fazer essa programação. E muitas vezes eu tenho uma corretiva hoje, que poderia fazer hoje, mas eu vou fazer uma parada preventiva daqui a 2 dias. Será que eu não consigo fazer uma manutenção por oportunidade? Então essa é a grande questão. Quando a gente sabe priorizar as corretivas, a gente consegue trabalhar manutenção por oportunidade. Ou seja, pegar uma corretiva e encaixar ela dentro de uma parada preventiva. Muitas vezes aquela atividade corretiva não fazia parte daquele plano preventivo para daqui a 2, 3 dias. Mas já que eu estou parando a máquina, eu já consigo realizar essa atividade. E aproveito o momento que eu já estou indisponibilizando o equipamento para aquela preventiva para encaixar a minha corretiva. E aí eu não atrapalho o meu cronograma produtivo, né? Em relação a utilizar o plano de lubrificação, esse é bom, hein? Pessoal, o plano de lubrificação
Na aula de hoje eu considerei o plano de lubrificação como sendo parte de uma atividade preventiva, mas na verdade o plano de lubrificação é uma atividade operacional. A máquina precisa estar lubrificada para poder funcionar, faz parte do funcionamento da máquina. A máquina não precisa ter um plano preventivo de filtro para poder operar, certo? Mas ela precisa de lubrificação para poder operar. Então a lubrificação é algo que a gente precisa fazer também por causa da operação da máquina, e por fazer isso a gente acaba evitando falha porque a gente está fazendo um plano bem feito. Aqui hoje, como a gente resumiu e a gente deixou as coisas mais fáceis, mais didáticas, a gente colocou aqui que o plano de lubrificação, como é quase sempre a manutenção que faz, ele vai acabar sendo encaixado dentro dessas preventivas que a gente elaborou hoje, inclusive nas planilhas, tá? Então, a lubrificação, a rigor, ela acaba sendo uma necessidade operacional, não é uma manutenção preventiva. Mas, como é feito pela manutenção e como ela também vai prevenir falhas como seu segundo objetivo, ela pode ser encarada então como um plano preventivo. E a lubrificação ela vai obedecer exatamente a mesma regra do que a gente estava trabalhando em relação à manutenção preventiva. A diferença é, na preventiva a gente pode escolher se a gente vai fazer preventivo ou não, se nós vamos fazer baseado no tempo ou não, ou se nós vamos ainda usar a parte condicional de inspeção e preditiva. Já a lubrificação, ela precisa ser feito rigorosamente, porque isso faz parte do funcionamento da máquina. Assim como a máquina ela tem a requisição da potência necessária, da alimentação necessária, da velocidade necessária, também a lubrificação necessária. Então ali a gente já não vai ter muita escolha, a gente vai precisar fazer a lubrificação sempre. Dificilmente nós podemos trabalhar, por exemplo, um run to failure na lubrificação, não lubrificar e deixar quebrar, porque se ela não está sendo lubrificada corretamente, ela também não está operando e rendendo corretamente, beleza? O pessoal está dizendo aqui que eu preciso terminar, porque já deu a nossa hora. Então, pessoal, infelizmente, quem ainda tiver dúvida, pode mandar para o nosso e-mail, pode entrar em contato com o nosso time que a gente está aqui disponível. Para todo mundo que é nosso aluno e veio participar hoje, muito obrigado, vocês fazem toda a diferença, principalmente os nossos alunos do nosso grupo VIP, que foi de lá que veio a sugestão também da gente fazer esse nosso workshop hoje. Então, esse conteúdo todo saiu de lá das nossas discussões. Para quem está lá no grupo, muito obrigado. Para você que já é nosso aluno e está aqui também, obrigado também. E para você que está se tornando nosso aluno, a gente já se vê daqui a pouco dentro das plataformas. Muito obrigado pela sua matrícula. É sempre um prazer poder contar com vocês. E você que se matriculou já entra lá no nosso grupo VIP, em todos os nossos programas, quadro de vaga, banco de talentos, enfim, mentorias, que a gente vai poder se conhecer melhor e, claro, usar tudo isso para alavancar a sua carreira. Não se esquece que nós estamos abrindo hoje a nossa Black Friday, então fique bem à vontade para conhecer todos os nossos cursos, todos os descontos e todos os benefícios que nós estamos trazendo exclusivo para você que conquistou todos esses benefícios por estar presentes com a gente aqui no nosso workshop de manutenção preventiva. Muito obrigado de coração, um grande abraço meu e de todo o nosso time aqui para vocês também. Uma boa semana e a gente se vê por aí. Valeu, tchau, tchau.